Sabe aquela ideia de que para explicar qualquer coisa basta a gente apontar a causa? Parece simples, né? Uma coisa acontece porque outra coisa causou. Mas por mais intuitivo que seja, esse modelo causal mecânico de explicação tem algumas limitações bem sérias. Vamos dar uma olhada em algumas desses desafios que colocam em xeque se esse modelo serve para tudo mesmo. A nossa análise vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, o problema do escopo, ou seja, até onde esse tipo de explicação consegue chegar. Depois, a gente vai discutir a relevância das causas, o que realmente importa numa explicação. Em seguida, um desafio curioso: como explicar coisas que não aconteceram. E por fim, vamos explorar o poder da possibilidade, a importância daquilo que poderia ter sido. Então, começando pelo escopo. O modelo causal é perfeito para explicar uma sequência de eventos, tipo uma bola de sinuca batendo em outra e a encaçapando. Mas e quando a gente tenta explicar coisas que não são bem eventos? Por exemplo, leis da física ou características de um material. Aí a coisa começa a complicar. É exatamente aqui que o modelo causal encontra um limite. Ele não se sai tão bem quando precisa explicar fenômenos que não são só eventos isolados numa corrente. A questão muitas vezes não é um evento A causando um evento B, mas algo bem mais fundamental sobre como as coisas são. Pensa bem, ninguém diz que algum evento específico causou a lei F igual ma de Newton. Ela simplesmente descreve uma relação fundamental. Do mesmo jeito, a estrutura molecular do vidro não causa sua fragilidade no sentido de um evento. Na verdade, a estrutura molecular constitui a fragilidade. É o que a fragilidade é em um nível mais baixo. Para dar um nome a essa relação, usa-se o termo superveniência. É uma forma de dizer que um nível de realidade, o mais básico, determina completamente outro nível, mais complexo. Mas atenção, determinar não é a mesma coisa que causar, no sentido tradicional de um evento que leva a outro. E esse exemplo da tela de LED é perfeito. Os pixels individuais não são a causa da imagem que vemos, eles são a imagem. Não dá para mudar a imagem sem mudar o padrão dos pixels. É uma relação de constituição e não de causalidade. Isso é um desafio e tanto para um modelo que só pensa em causa e efeito. Certo? Vamos para a segunda questão, a relevância. Imagine uma longa cadeia de eventos que levam a um resultado. Como a gente sabe quais partes dessa cadeia são realmente importantes para a explicação e quais são só, digamos, ruído de fundo? O filósofo Michael Stravins usa um cenário muito bom para ilustrar isso. Uma bola de beisebol quebra uma janela. Ok, mas, tecnicamente, o vento que desviou a bola 1 milímetro e até os gritos dos jogadores que criaram vibrações no ar, tudo isso influenciou o padrão exato de como o vidro se partiu. Todos são fatores causais. A pergunta é, se alguém perguntasse por que a janela quebrou, seria uma boa explicação mencionar o vento ou os gritos? Intuitivamente, não. Parece até que desvia o foco do que realmente importa. Embora eles tenham tido uma influência causal, eles não parecem relevantes para a explicação do fato principal. A solução proposta por Stravins é fazer uma distinção. Uma coisa é explicar o evento mais abstrato. A janela quebrou. Para isso, a causa relevante é a bola. Outra coisa é explicar o evento super específico. A janela quebrou deste jeito exato. Aí sim, o vento e os gritos entram na história. A boa explicação foca no nível de abstração certo. E essa ideia nos leva a pensar em contrafactuais, ou seja, no e se. Uma boa explicação geralmente passa nesse teste. Se a causa principal não tivesse acontecido, o efeito também não teria. Se a bola não tivesse atingido a janela, ela não teria quebrado. Essa lógica ajuda a filtrar o que é irrelevante. Mas, claro, essa abordagem também tem seus próprios problemas, como nos casos em que duas causas poderiam, sozinhas, ter gerado o mesmo efeito. Agora a coisa fica ainda mais curiosa. O modelo causal é desafiado quando a gente precisa explicar coisas que simplesmente não aconteceram. Pode parecer estranho, mas explicar ausências de prevenções é uma parte crucial da ciência. Vamos ver um caso. Por que nenhuma partícula com massa, como um muon, viaja mais rápido que a luz? A explicação, segundo o filósofo David Lewis, não é um evento específico que a impede. A explicação é uma lei fundamental do universo. É um limite, uma barreira que nenhuma cadeia causal pode atravessar. A explicação está nos limites do que é possível. Mas nem sempre existe uma barreira tão rígida. Por exemplo, por que um neutrino consegue atravessar o planeta Terra inteiro sem interagir com nada? Nesse caso, não é porque é impossível ele interagir. É só porque é extremamente improvável. A explicação está nas propriedades do neutrino, que tornam a chance de interação baixíssima.
é difícil enquadrar isso como uma causa que impediu algo de acontecer. Para fechar, a última objeção do filósofo James Woodward vai ainda mais fundo. Ele argumenta que, muitas vezes, as melhores explicações científicas precisam fazer referência a cenários que, na verdade, nunca aconteceram. A ideia central de Woodward é que saber apenas a história real dos fatos, a cadeia causal que de fato ocorreu, pode ser insuficiente. Para ter uma compreensão profunda do porquê algo é como é, precisamos explorar os ICs, ou seja, como o sistema se comportaria em outras condições que não aconteceram. Um exemplo fantástico disso vem da biologia evolutiva, com o conceito de estratégia evolutivamente estável. É um caso claro onde o possível e o hipotético são fundamentais para explicar o que é real. Para entender por que uma população animal tem uma mistura estável de comportamentos agressivos, falcões, e pacíficos, pombas, não basta olhar a história daquela população. É preciso analisar cenários hipotéticos. O que aconteceria se a população fosse composta só de pombas? E se fosse só de falcões? A explicação do equilíbrio atual depende de mostrar que qualquer outro estado inicial hipotético acabaria convergindo para esse mesmo ponto. E aqui está o ponto-chave. Uma explicação completa da estabilidade do sistema exige que a gente conheça as trajetórias causais de outros estados possíveis, estados que nunca existiram de fato. O conhecimento apenas da cadeia causal que realmente aconteceu não é suficiente. Então, para amarrar tudo, o modelo causal mecânico, embora útil, esbarra em limites importantes. Ele tem dificuldade com o escopo, ao não explicar bem leis e propriedades, tem problemas com a relevância, em filtrar o que importa, é pouco preparado para explicar não-eventos e, por fim, não dá conta das explicações que dependem de cenários possíveis, mas não reais. E tudo isso nos leva a uma questão final bastante profunda. Se para explicar o que é, a gente precisa entender o que poderia ter sido, o que isso diz sobre o que significa compreender cientificamente? Será que entender é só rastrear as causas reais, ou é, na verdade, mapear todo um espaço de possibilidades? Essa pergunta muda nossa forma de enxergar o que a ciência realmente faz.